Olá, que tal? Conforme eu prometi no último vídeo, hoje estamos num destino novo, nessa cidade que parece ser muito bonitinha. Estamos em Málaga, aqui na Andalucia, a terra do Picasso, a terra da minha avó. E vamos dar uma voltinha para ver quais são as nossas primeiras impressões dessa cidade, que parece ser muito legal. A gente está hospedado aqui no centro e logo de cara, saindo de casa, já vem essa ruinha bem charmosa. Estamos saindo para conhecer a cidade agora. E marcamos alguns pontos turísticos. E vamos mostrar para você o que fazer aqui na cidade de Málaga, junto com a gente. Tá um calorzinho aqui em Málaga, agora tá 28 graus, são 12h40, mas é um calor mais seco e tem um ventinho bem gostoso. Durante a noite tá fazendo 21 graus, a gente tá no fim de agosto, né? Hoje é 31 de agosto, inclusive, chegando aí no fim do verão, mas aqui pra baixo, no sul da Espanha, é mais quente, normalmente, mesmo no inverno, então já era esperado. Málaga é um destino bastante turístico, é a sexta maior cidade da Espanha. Aqui é uma cidade que tem bastante coisa para fazer, é uma cidade praiana também. Praias conhecidas aí como a Praia de Malagueta, que a gente vai visitar mais tarde. Olha uma lojinha já de roupas de flamenco. Que legal, né? Essa pracinha, essa rua, na verdade, com essas pedras tão bonitinhas, né? Senhorzinhos aqui tomando café. A vida pacata, né? Parece ser uma cidade bem tranquila. Bem mais tranquila que Barcelona, claro, né? Que é uma cidade mais cheia também. Aqui atrás a gente já tem o primeiro ponto turístico, que é a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que fica aqui no centro de Málaga. E o que a gente já percebeu é que é uma cidade bem religiosa, porque tem bastante lojas de artigos religiosos, pinturas religiosas na parede, como essa daqui, ó, por exemplo. E a mãe do Jean, ela disse que faz parte da Via Sacra, então é por isso que tem isso aqui nas paredes. E aqui do ladinho a gente tem esse Museu Carmen Thyssen, que é um museu de arte espanhola. E ele reúne, na verdade, muitas obras muito conhecidas do século XIX. Deixando o endereço aqui embaixo. E agora a gente está a caminho aqui do mercado de Atarazanas, que é o mercado municipal aqui de Málaga. E vamos ver o que a gente encontra por lá. Estamos chegando já aqui, olha só.
cheiro aqui já tá maravilhoso. A gente tá bem na hora do almoço, inclusive. Já vimos uns lanchinhos. Com suquinhos naturais. Salada de fruta. E quem gosta de visitar mercado municipal aí quando viaja? Se você gosta, escreve aqui embaixo. Eu gosto de mercado municipal. Eu amo. Aqui é uma loja de embutidos, charcuteria. Os Ramons aqui, ó. Penduradinhos. Os embutidos aqui na vitrine. Queijo de ovelha. Olha que coisa linda essas azeitonas. Damasco, tâmara, ameixa, amêndoas. Já deu pra perceber que o negócio tá bombando aqui na hora do almoço, né? Então, acho que é uma cultura aqui, uma tradição, comer no mercadão na hora do almoço. E não é só turista não, viu? Tem bastante espanhol também. E aqui o mercado de Atarazanas não é só para você encontrar produtos frescos, igual a gente tem costume no Brasil, que a gente compra bastante fruta do mercado municipal, bastante carne. Não, aqui ele é um lugar campeão em gastronomia, porque tem gastronomia de todo tipo aqui da Espanha. Tanto que eu mostrei pra vocês que está bem cheio, mas também pela organização do mercado, que é incrível. As pessoas que atendem são super simpáticas. Aliás, essa é uma coisa que eu tenho notado aqui em Málaga, que as pessoas são extremamente simpáticas ao atender. Então isso é muito legal, né? Porque é significado de que é uma cidade que está preparada para receber os turistas. Outra coisa que eu notei também é que é um pouco mais barato lá que Barcelona. E isso já faz toda a diferença também. A gente vai fazer um rolê aqui pela Andalucia. A gente vai passar 3 dias aqui em Málaga. Depois a gente vai para Granada. E depois a gente vai para Cartagena, que é uma cidade de praia. Olha as pessoas sentadinhas aqui na mesinha. Elas compram lá dentro e vêm comer aqui fora. Pedimos aqui um chipirone, um misto de marisco e pescado, uma lulinha. E esse é grátis. E estamos aqui comendo em pé, na barraquinha. E tá muito gostoso. Vale muito a pena. E Málaga está bem atendida aqui pelo sistema de transporte público. Acabamos de descobrir que tem metrô, porque a gente não sabia. E também a gente está numa avenida aqui onde está passando muito ônibus. A gente viu que a condução unitária custa €1,40. Málaga é a capital da província de Málaga, que fica aqui na Andalucia. E no último censo de 2022 foi comprovado que vivem aqui aproximadamente 690 mil pessoas. Na província toda vivem aproximadamente 1 milhão de pessoas. E essa província, ela se espalha aqui pelos 160 quilômetros de costa no mar Mediterrâneo. E a cidade também está a 100 quilômetros do Estreito de Gibraltar, que é aquele trecho de mar que vai até a África.
Rua Lários. Se você gosta de gin tônica aí no Brasil, você já deve ter visto o Gin Lários, que é daqui, da Andalucia. E muito conhecido também aqui na Espanha, e muito vendido também aqui na Espanha. Tem até algumas piadas aí numa série, na Paquita Salas, por exemplo, que fala que Lários é tão forte que dá pra limpar a casa com ele. Mas eu acho que é só uma brincadeira. E agora a gente chegou aqui na Catedral de Málaga, que é uma catedral que foi encomendada pelos reis católicos entre o século 17 e 18. A fachada e as torres dessa catedral, elas estão inacabadas, elas ainda não foram completadas. E essa catedral ela foi construída no lugar onde antigamente existia uma mesquita. E ela fica aqui no centro histórico da cidade, bem no meio do centro histórico, e é um dos monumentos mais importantes aqui de Málaga. E pelas torres estarem inacabadas, apelidaram essa catedral de La Manquita. O que significa La Manquita? Porque agora eu não sei, mas quando eu editar o vídeo eu vou saber. E se você quer visitar a catedral por dentro, você pode entrar aqui pela lateral. Custa 8 euros para entrar por pessoa. Parece ser bem bonito, a galera não animou, então a gente não vai entrar, como sempre, né? A gente só vem nos monumentos na parte da frente. Mas é nosso jeitão, desculpa. A gente parou para tomar um sorvetinho aqui na frente da catedral, numa sorveteria de 1890. Eles já estão vindo aqui com sorvetes, eu já vou mostrar. €2,50 cada sorvete. Que delícia. Esse aqui é de laranja com chocolate. Ali, ó, tem um de pistácio que tá uma loucura também. Tá delicioso. Olha, sinceramente, esse sorvete Itália tá ali, ó. Muito parecido. Tá muito delicioso. Tá muito cremoso. E agora a gente chegou aqui no Teatro Romano Alcaçaba, aqui de Málaga. Esse teatro ele tava escondido no subsolo até 1951, quando ele foi descoberto. E agora a gente chegou aqui no Palácio de Buena Vista, que é onde se localiza o Museu do Picasso. E esse museu ele foi um desejo do próprio Picasso, porque, como eu já falei lá no início do vídeo, o Picasso nasceu aqui em Málaga. E aqui nesse Museu do Picasso estão 200 obras do artista, e são duas exposições. Uma que se chama Diálogos com Picasso, e outra que se chama Picasso, Matéria e Corpo. A entrada aqui para o museu ela custa 12 euros, você pode comprar aqui na porta, caso esteja vazio, como hoje, ou então comprar online no próprio site do museu. E é possível também você comprar as exposições separadas, só que aí sai um pouquinho mais caro. A primeira R$ 9,50 e a outra 8 euros, a de Matéria e Corpo. E essa fortaleza, palácio, que é o Alcazaba, ela foi construída no século XI, a pedido do rei Badis, aqui de Granada. E a palavra Alcaçaba, ela vem do árabe caçaba, que significa fortificação. Então aqui é um forte com um castelo dentro desse forte.
E na antiguidade, essa Alcaçaba era uma cidade onde residia o governador. É uma cidade murada, uma fortaleza com um bairro residencial dentro. E ela servia para se proteger então das ameaças aí da época. E para entrar aqui e visitar a fortaleza e o palácio, você vai pagar um ingresso de €5,50. Se você quiser visitar somente a fortaleza, você paga €3,50. Mas eu acho que a diferença é tão pouquinha que vale a pena você comprar os dois. Na verdade, eu só vou falar que vale a pena quando a gente chegar lá. Obviamente, acho que a gente já tá na metade do caminho. Não morra, por favor. O legal é que cada leva você vai ganhando aqui uma vista diferente da cidade de Málaga e é bem legal. Tirando o calor, que eu estou completamente suado, tá tudo perfeito. Mas aqui tem um ventinho bem bom, o que salva um pouco. E olha quem tá ali. O mar. Está bem pertinho da praia. Aliás, daqui a pouco a gente vai pra lá. Pera aí. Olha isto. Várias cidadelas como essa foram construídas em Badajoz, em Almeria, aqui em Málaga, e a mais conhecida delas, que é Alhambra, que fica lá em Granada, que a gente vai visitar também. Inclusive, a gente vai visitar Alhambra, ou Alhambra, como se diz aqui, porque eu perguntei para uma mocinha e ela falou certinho para mim. E a gente chegou aqui agora no palácio, e eu acabei de descobrir que esse palácio aqui, essa cidadela, ela tem 15 mil metros quadrados. É grande, tem que subir bastante. Eu já vi ali que parece que tem um elevador para descer, mas ainda vou confirmar, não sei se é verdade. Mas vale muito a pena, valeu cada centavo. É muito legal, é muito bonito, é muito cuidado, é muito conservado. Tem que ter atenção aqui na hora que você compra o seu bilhete, por quê? Eu pensava que o palácio era o castelo, mas não é. O palácio é o palácio. Para ir até o castelo, você tem que sair aqui, pegar um ônibus que é o 35 e ele vai te deixar lá em cima no castelo. Só que a gente não vai até o castelo, porque tá muito calor e os pais estão esperando a gente aqui embaixo. Vai demorar bastante para ir, então a gente vai ficar devendo dessa vez. Mais uma super dicona é que quando você chega ali em cima no palácio, tem um elevador para descer. E olha, vale muito a pena pegar esse elevador, sério. Não paga nada mais, é só pegar o elevador e descer. Mas vale bastante a pena, porque a subida é longa. E aí você já chega lá em cima bem cansado e desce numa boa e tá tudo certo. E no meio das avenidas, pertinho da praia, a gente tem o Parque de Málaga. Chegamos aqui no Centro Pompidou, mas é um centrinho Pompidouzinho. Estamos aqui na praia de Malagueta. A praia mais conhecida e mais frequentada aqui de Málaga. E caímos num restaurante Michelin que tem menu
com entrada mais 2 pratos e bebidas por R$18,90. E a gente vai falar...